Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje, dia 17 de julho de 2016, o tema que eu vou abordar é sobre o movimento monarquista que está renascendo no nosso país. É algo que eu vejo com bastante preocupação. Com todo o respeito que eu tenho para com os monarquistas, a quem eu tenho muito mais admiração e muito mais identidade do que os esquerdistas, de quem eu já fui no passado admirador, eu devo dizer que eu não tenho isso como uma proposta e eu não pretendo lutar pela monarquia. E eu gostaria de pedir a vocês, monarquistas, que estão sinceramente preocupados com o Brasil, e eu tenho certeza que isso é a grande maioria, que repensassem o que vocês estão fazendo. Vamos pensar um pouco no que é a proposta da volta da monarquia. Em primeiro lugar, o motivo. Os monarquistas alegam que a república é ilegítima porque ela é fruto de um golpe de Estado. E devo dizer, sim, vocês estão certos. A república foi, sim, fruto de um golpe de Estado. Ela nasceu num golpe de Estado que foi dado no regime monárquico que havia anteriormente. Agora eu lhes pergunto, é isso que torna a república ilegítima e, portanto, a monarquia legítima? Então eu peço que vocês pensem, como foi que a monarquia nasceu no Brasil? Ela nasceu com o nosso processo de independência. E eu lhes pergunto, o nosso processo de independência também não foi um golpe de Estado? Não foi um golpe de Estado no governo de então, no governo de Portugal? Então, se o que torna a República ilegítima foi o fato dela ter nascido a partir de um golpe de Estado, eu digo que, em relação a isso, ela não tem nada de melhor do que a monarquia. Ela é tão legítima quanto a monarquia. Então, se o fato dela ter nascido de um golpe de Estado a torna ilegítima, então a luta de vocês deveria ser para transformar o Brasil de novo em colônia e devolvê-lo para Portugal, para a família real portuguesa, não para a república atual. Essa é a proposta de vocês? Eu acho que não. Então, vamos baixar um pouco essa bola e ver que vantagens você realmente vê na monarquia. Bom, os monarquistas falam que, na época da monarquia, as coisas funcionavam melhor do que nos dias de hoje. Eles têm razão em relação a alguns pontos isolados. Por exemplo, a Marinha de Guerra brasileira, na época da monarquia, estava entre as maiores do mundo. Ela era inferior à Marinha inglesa, talvez uma ou duas outras marinhas fossem mais poderosas do que a brasileira. Talvez nós estivéssemos lá em terceiro ou quarto lugar entre as marinhas mais poderosas do mundo. E alguns outros institutos. Agora eu pergunto, será que isso se deve ao fato do regime monárquico? Será que foi a monarquia a responsável por isso? Ou será que a responsabilidade por isso foi o fato de que uma grande parte da esquadra portuguesa está em território brasileiro na época da proclamação da independência? Será que foi a monarquia brasileira que construiu esse poderio naval todo? Ou isso foi simplesmente assaltado, roubado de Portugal, que não teve tempo de levar esses navios de volta e acabaram ficando com a família real, a parte da família real que ficou no Brasil? Eu não tenho a resposta, mas eu gostaria que vocês monarquistas pensassem um pouco sobre isso. E eu queria que vocês monarquistas pensassem um pouco sobre o que era, de fato, na verdade, o regime monárquico quando ele exigia no Brasil. Veja vocês sabiam que na época da monarquia, o Senado, os membros do Senado brasileiro eram escolhidos pelo imperador? Sabiam que todos os senadores tinham sido nomeados individualmente, cada um deles, pelo imperador? Sabia que o cargo de senador era vitalício? Aí eu pergunto a vocês monarquistas, é isso que vocês estão propondo? Um Senado em que o monarca, Dom Bertrand, que seria o regente, se fosse o caso, ele chegaria, destituiria todos os senadores e ia nomear 3 senadores por estado
e seriam cargos vitalícios, é isso? Os monarquistas dizem que a República nunca deu certo no Brasil. E nesse ponto eles estão certos. É verdade. A República nunca deu certo no Brasil. Agora, a questão é, por quê? Porque a República é intrinsecamente ruim? Porque ela não funciona? Bom, o fato é que não deu certo. Agora vamos à interpretação do fato. Deixa eu dar a minha interpretação. Pela minha interpretação, a República nunca funcionou no Brasil porque nós brasileiros nunca tivemos coragem de romper completamente com o regime monárquico. Então, por esse motivo, porque nós nunca rompemos completamente e mantivemos algumas instituições monárquicas, é que a República não funcionou. Então, por exemplo, essa história do fórum privilegiado. Isso é uma instituição nitidamente monárquica. Na monarquia, os membros da família real e os fatos que acontecem dentro do Palácio Imperial, eles têm um fórum privilegiado, não são julgados pelo Tribunal Comum. E nós herdamos isso e instituímos isso agora para a República, que é uma instituição nitidamente imperial aplicada à República, o privilégio de fórum. Vocês querem manter o privilégio de fórum ou querem que qualquer pessoa seja julgada pelos tribunais comuns? Isso é incompatível com a monarquia. Então, eu queria pedir a vocês que pensassem sobre o que vocês estão propondo. A minha proposta não é a volta da monarquia. E eu não pretendo, por mais que eu respeite as pessoas que propõem a volta da monarquia, por mais que eu acredite na sinceridade de propósito das pessoas que propõem isso e que pretendem lutar por isso, eu quero dizer, eu não estou junto com vocês. Eu não pretendo lutar por isso. O que eu acho que vale a pena lutar é por algo que nunca existiu no Brasil. E é por isso que eu rejeito o rótulo de conservador. Os monarquistas podem se auto-intitular conservadores, porque eles querem a volta de algo que já existiu. E eu não quero. Eu quero a implicação de algo novo. O que eu quero implantar no Brasil? Eu quero algo bastante parecido com os ideais originais da Revolução Americana. Que isso foi perdido até mesmo lá nos Estados Unidos, onde eles nasceram, eles estão se afastando. E por isso as coisas não estão dando tão certo assim lá. Na verdade, eu acho que o que nós precisamos é implantar de uma forma mais radical até do que foi implantado nos Estados Unidos o ideal da Revolução Americana. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção de que, embora seja aplicado à Revolução Americana, esse pensamento é um pensamento de um português famoso, Eça de Queiroz. Eça de Queiroz disse certa vez que os políticos e as fraldas devem ser trocados com frequência e pelo mesmo motivo. E eu acho que o que deu errado, não só no Brasil, mas em outros regimes republicanos, foi exatamente o fato de que isso não foi levado a sério. E eu quero dar um passo além de Eça de Queiroz e dizer que não são só os políticos que devem ser trocados com frequência, mas todos os cargos públicos de exercício de poder. Que cargos públicos? Por exemplo, cargo de juiz, cargo de procurador-geral do Ministério Público, até mesmo cargo de delegado de polícia. São cargos de exercício de poder que não são políticos. Até mesmo esses devem ser trocados com frequência. E o que significa trocar com frequência? Realizar eleições? Pode até ser. No caso de juiz, eu tenho dúvida se a eleição seria o melhor método para preencher essas vagas. Mas eu tenho bastante convicção do seguinte: esses cargos todos devem ser temporários. Mandatos de 4 anos me parece bastante adequado. Mas mais que isso, sem direito à recondução. E isso para todos os cargos políticos também. A proibição da reeleição não deve apenas atingir o chefe do executivo, como é hoje. Deve ser de uma forma muito mais radical.
aquele que exerceu um mandato eletivo, ao final desse mandato eletivo, ele deve ficar proibido de exercer qualquer outro mandato eletivo nos próximos 4 anos. Passados esses 4 anos, se ele quiser voltar, ele pode voltar, mas aí ele vai concorrer em igualdade de condições com aquele que está disputando pela primeira vez. Já observaram o como é desigual a disputa entre uma pessoa que está tentando entrar na política pela primeira vez e alguém que está disputando reeleição? Imagine, um deputado está querendo se reeleger deputado e está disputando com outra pessoa que está tentando se eleger pela primeira vez. Já perceberam como essa disputa é desigual? Isso tem que acabar. E tem que acabar. A minha proposta é algo parecido com a Revolução Americana, mas radicalizar, no sentido de obrigar o rodízio de poder dessa maneira. Uma vez a pessoa sendo eleita, ela exerce o cargo por 4 anos. Ao final desses 4 anos, ou menos, mesmo que a pessoa tenha que sair no meio do mandato, ela fica impedida a partir do final do mandato que ela exerceu ou que deveria exercer, pelos 4 anos seguintes. Ela fica impedida de concorrer. E só vai poder concorrer depois, e aí em igualdade de condições. O objetivo disso é evitar a formação de uma classe dirigente. Porque quando uma pessoa fica muito tempo exercendo o poder, ela perde o contato com o mundo real. A pessoa que fica por muitos mandatos seguidos num cargo de deputado, de senador, ou fica trocando de cargo, vai de um cargo depois do outro, mas sempre numa direção, ela passa a viver num mundo à parte. E ela passa a legislar não para o mundo em que os cidadãos vivem, mas para o mundo em que eles vivem. E isso precisa acabar dessa maneira, forçando o rodízio. A pessoa passa 4 anos lá, os 4 anos seguintes ela tem que passar no mundo que os cidadãos comuns vivem, para experimentar as leis que ela mesma fez. E perceber que aquela lei vai ser aplicada também a ela, e não só aos outros. Então, a minha proposta é essa. E essa proposta não pode ser considerada conservadora, porque isso nunca existiu no Brasil, e até onde eu pude ver, em parte alguma do mundo. Então não é uma proposta conservadora, é uma proposta inovadora. E quanto a vocês, os conservadores de fato, que são aqueles que pregam a volta da monarquia, eu peço a vocês que estudem um pouco mais sobre o que foi a monarquia. Vejam um pouco mais o que ela é, para ver se ela é realmente tão boa quanto vocês estão pensando. Vocês alegam, uma das coisas que o movimento monárquico alega, é que as principais democracias do mundo são monarquias. E o exemplo clássico é a Inglaterra. E eu pergunto, será que a Inglaterra é um bom exemplo? Eu digo a vocês, monarquistas, no século XX, a Inglaterra produziu 2 grandes estadistas. Estadistas que são conhecidos no mundo inteiro pela importância que tiveram na Inglaterra e que realmente marcaram a história do século XX. 2 grandes estadistas. Eles foram reis? Não, não foram reis. Foram Winston Churchill e Margaret Thatcher. Você, monarquista que está me ouvindo, é capaz de se lembrar o nome do monarca inglês que reinou durante a época de Winston Churchill? Consegue se lembrar o nome dessa pessoa? Consegue saber como é que foi? A Margaret Thatcher é fácil de lembrar porque é a mesma de hoje. É a rainha Elizabeth II. Então, essa é fácil de lembrar. Não consegue lembrar do nome do monarca da época do Winston Churchill? Mas do Winston Churchill a gente se lembra. Então, quer dizer, qual é a grande contribuição da família real inglesa? O que eles realmente fazem de importante? A família real inglesa é pouca coisa mais do que uma grande atração turística para a Inglaterra. Pouco mais do que isso. E eu digo, eu não quero
no meu país, uma família real que sirva como uma grande atração turística. Eu quero um sistema de governo que funcione. O sistema de governo no qual eu acredito é a república, mas uma república séria, uma república em que haja, de fato, o rodízio de poder. Dessa forma, como eu falei, que a pessoa experimenta o poder hoje, com a certeza de que nos próximos 4 anos ela vai estar experimentando aquelas decisões que ela tomou hoje, porque ela vai estar vivendo no mundo dos mortais comuns. Então, ela não pode fazer uma lei apenas para a classe política, porque nos próximos 4 anos ela não vai ser mais classe política. É o que eu acredito e é o que eu proponho. E proponho mais, que isso seja aplicado também para o Poder Judiciário em todas as instâncias, desde o juiz de primeira instância até a Corte Suprema. Também mandatos de 4 anos e sem direito à recondução, para que elas sintam em si próprias os efeitos das decisões que elas tomaram quando estavam exercendo o poder. Então, eu quero colocar claro qual é a minha proposta e convido esse movimento monarquista a pensar sobre o que realmente está propondo, se é realmente a melhor solução para o país. Esse foi o vídeo de hoje.